Bem-vindos, alunos, ao Aula Paraná. Eu sou o professor Cleverton e esta é a aula número 40 de História. Antes de qualquer coisa, não se esqueça de fazer as suas atividades no Classroom, postá-las, porque elas contam também sua presença. E se você estiver assistindo pela TV, não esqueça de levar as atividades até a sua escola. E, por favor, quando for levar as atividades, não se esqueça de, nas atividades, pôr o seu nome, a sua turma e a sua série, para facilitar quando os professores forem lá na escola buscar as atividades para corrigi-las, ok? Os objetivos da aula de hoje são os seguintes. Nós vamos retomar conteúdos que são cobrados no Enem, entre eles, na aula de hoje, a Era Vargas, a ascensão dos movimentos totalitários e a Segunda Guerra Mundial. Bem, a Era Vargas é um processo que começa com uma revolução e segue até aquilo que nós chamamos de ditadura do Estado Novo, ok? Bem, a Era Vargas é o período que vai de 30 a 45 e esse período dividimos nessas três fases. Um governo provisório, um governo constitucional e a terceira fase que chamamos de Estado Novo. Nós vamos recuperar aquilo que é essencial de cada uma dessas três etapas. Na primeira fase, lembre-se que o Vargas começa a governar por meio de um golpe em 1930, que destitui o presidente Washington Luiz, ele não permite a posse do presidente eleito, o Júlio Prestes, né? E ele tomou o poder. Governa provisoriamente até 34. Nesse período, sem Constituição, houve uma grande movimentação popular, em especial em São Paulo, pedindo uma nova Carta Constitucional que legitimasse o novo governo. Essa conquista vai acontecer somente em 1934, mas antes disso, em 1932, guarde, Revolução Constitucionalista de 32 em São Paulo. Bem, essa Revolução Constitucionalista, ela significou um movimento bastante repressivo por parte do governo do Vargas, já durante o período provisório. Como resultado, houve a Constituição de 34 e algumas conquistas muito importantes foram incluídas na Carta de 1934. A principal delas, para você nunca se esquecer, o voto feminino. Já havia presente o voto feminino no Código Eleitoral em 32, mas ele entra na Carta de 34. Uma parte importante desse movimento, encabeçado por paulistas, em que mais de 1.000 pessoas foram mortas em atos repressivos já do primeiro governo Vargas. Iniciamos a segunda etapa do governo, então, com a Constituição de 34. Uma fase também marcada por uma revolta importante, a chamada intentona comunista. Um golpe ou uma revolta, uma manifestação, enfim, variam até os termos usados para descrever, o nome mais comum, intentona comunista. O fato é que Vargas reprime também, de maneira bastante severa, essa tentativa de líderes da ANL, Aliança Nacional Libertadora, em particular alguns membros da esquerda mais radical, que pretendiam controlar o governo por meio revolucionário na perspectiva marxista, e essa repressão provocou um início de um recrudescimento do regime. E o Vargas vai usar isso como pretexto e algumas outras ocasiões que ele vai criar, inclusive, para instituir a ditadura do Estado Novo em 37. A Carta de 34 não permitia que o Vargas se reelegesse, ou seja, limitava os poderes do Executivo. Foi também uma das razões pelas quais a Carta de 37 dava margem para que ele se perpetuasse no poder. Essa Constituição, de modelo bastante ditatorial, inclui o Vargas naqueles governantes que, no resto do mundo, período da Guerra Fria, não se esqueça, ainda estamos inseridos nesse contexto. O Vargas, como o professor dizia, está inserido nesse contexto e se assemelhou, após o Estado Novo, a líderes mundiais de governos totalitários, como Salazar, como o General Franco, como o Hitler mesmo, ou Mussolini, que tinham governos e tinham até legislações, até constituições, mas as suas leis, o seu governo tinha características autoritárias. Ok? Terminamos assim essa fase do governo Vargas com a sua renúncia em 1945. Por favor, atente para esse próximo slide. Aqui, o professor gostaria de chamar a atenção para que Era Vargas é o período de 30 a 45, esse primeiro governo em que o Vargas governa sem o voto popular. Assume por meio de um golpe,
a Revolução de 30, né, como chamamos. Ele tem uma eleição indireta, ele é conduzido ao cargo novamente, mas ele não é eleito por voto direto da população. Essa é a primeira fase, o primeiro governo Vargas, chamado Era Vargas. Depois do Vargas, vai governar o presidente Dutra, vai haver novas eleições e o Vargas ganha eleições. Aí sim, pela primeira vez, ele vai governar respaldado pelo voto popular. Isso vai representar o segundo governo Vargas, que vamos ver logo adiante, tá? Desse segundo governo, o professor só lembra que houve, como em história sempre fazemos, né? Houve permanências e houve mudanças. Entre as permanências, o populismo, que ele já trazia do primeiro mandato. Entre as mudanças, a mais importante é o nacionalismo. Então, caracterizamos esse segundo governo como fortemente marcado pelo populismo nacionalista e envolvendo essa filosofia, essa ideologia, essa maneira de fazer política, a criação de estatais importantes como o BNDE, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, e a Petrobras, né? Isso tudo aí, a campanha do petróleo é nosso, né? Foi bastante forte. No final do governo Vargas, uma oposição ferrenha por parte de algumas lideranças da UDN, em especial Carlos Lacerda, né? Aí, malhou Vargas na imprensa sem piedade e assim bastante isolado, com a oposição também dos militares, ele comete suicídio e termina o governo em 54, ok? Assim vamos para a primeira atividade. Foco no Enem. Observe a imagem. Quando você, no Enem, você tiver diante de você uma imagem, cai para dentro da imagem. Esquece o texto por enquanto e observe. Você tem lá a legenda abaixo, a ditadura, e nada de ficar brigando com a questão. Professor, ditadura é com ser mudo, não tem mais ser mudo, de quando é. A grafia é conforme a época. Mas você, no momento da prova, faça aquilo que é mais importante. Identifique abaixo a ditadura e caracterize aí os personagens. Em primeiro plano, aquele que está na frente de todo mundo é a figura mais importante. Você já viu isso no material didático, você já viu isso nas aulas aqui no Aula Paraná, esse personagem que é um bandeirante, um símbolo assim da conquista do interior, daquele processo de interiorização no Brasil. O bandeirante você identifica pela arma, aí tem um arcabuz ou um bacamarte, né, essa espingardona com a boca mais larga, o chapéu, em geral barbados, eles andavam pelo mato, também caracterizado aí pela bota, né, a calça por dentro da bota para andar no mato, conforme o perigo de cobras. Ele segura na mão, se você consegue identificar aí um baixinho, uma figura diminuta, que é o Vargas, e a bandeira de São Paulo atrás, ali segurada por alguém que parece estar vestido de soldado, de marinheiro, de alguma coisa assim, né? Bastante difusa a figura atrás, mas é em São Paulo. Depois de analisar a imagem, você veja aquilo que é pedido. Elaborado pelos partidários da Revolução Constitucionalista de 1930, o cartaz apresentado pretendia mobilizar a população paulista contra o governo federal. Essa mobilização utilizou-se de uma referência histórica, associando o processo revolucionário a isso que você vai responder. Essa imagem tem uma referência histórica, a importância daquela tua cultura histórica, de recuperar, de você revisar aqueles conteúdos anteriores, porque o Enem gosta de cobrar conteúdos semelhantes ou referentes dentro de uma mesma questão. Vamos às alternativas, são essas, portanto. Letra A. A experiência francesa expressa um chamado à luta contra a ditadura. B. Aos ideais republicanos indicados no destaque à bandeira paulista. C. Ao papel figurativo de Vargas na política, enfatizado pela pequenez de sua figura no cartaz. D. Ao protagonismo das Forças Armadas, representadas pelo militar que impunha a bandeira. Ou E. Ao bandeirantismo, símbolo paulista, apresentado em primeiro plano. Logo voltamos com a correção. Ok, vamos corrigir. A alternativa correta, a letra E, ao bandeirantismo, símbolo paulista, apresentado em primeiro plano. Bom, nosso segundo tema para a aula de hoje são os totalitarismos. Os totalitarismos estão inseridos também dentro do governo do Vargas, entre 30 e 45, esse período aí que vai da Primeira à Segunda Guerra Mundial. Durante essa fase, crescem na Europa alguns partidos fundamentados por ideologias que fundamentaram a criação de ditaduras de partido único.
conceito de totalitarismo, de autoritarismo e de ditadura, esses conceitos são bastante controversos. A recomendação sempre é que você converse lá com o seu professor de filosofia, porque em filosofia política esses conceitos são destrinchados, né? Aqui nós nos aproveitamos de uma coincidência histórica, olhando para o passado, de que esses regimes acabaram criando ditaduras de partido único. Isso tanto na Itália, do Mussolini, com a ideologia fascista, isso também na Alemanha de Hitler, com a ideologia nacional-socialista, e também na União Soviética de Stalin, com a ideologia socialista. Desses três regimes, o mais antigo é o stalinista. O regime de Stalin já começa assim que Lenin deixa o poder, após a Revolução de 1917. O que o professor quer chamar a atenção é para o seguinte: nesses três países havia, depois da implantação desses regimes, uma unicidade partidária. Era proibido você criar um partido de oposição que questionasse esses regimes. Por isso, esses regimes são autoritários. São também totalitários porque o Estado tentava controlar todos os aspectos da vida do cidadão, por meio da propaganda, por meio da educação, por meio de uma massiva repressão em um Estado que nós chamamos de Estado policial. Em destaque, aqui em amarelinho, o professor sublinhou três termos, para você se lembrar de que esses três regimes totalitários eram sectários. Eles propunham que havia dentro da sociedade um grupo privilegiado que deveria eliminar os outros. O fascismo propunha que a nação italiana era o grupo privilegiado no mundo. Por isso, Mussolini resgatou muitos dos elementos do antigo Império Romano para trazer à memória do povo italiano que eles pertenciam a essa grande raça superior. Perdão, não raça, é essa grande nação superior, melhor dizendo. Porque o conceito de raça é um conceito biológico utilizado por Hitler para justificar o nazismo. Nazismo, nacionalsocialismo, lembre-se o seguinte: nazi significa nacionalsocialismo, o nome do partido de Hitler era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Tratamos eles como equivalentes, ok? O nazismo trazia não um conceito político, que é o conceito de nação, mas um conceito biológico, o conceito de raça, para justificar que os arianos eram a raça superior. Também sectário, né? Divide a sociedade e propõe a eliminação daqueles que não são pertencentes a essa elite, a raça ariana. Por sua vez, um conceito bem mais complexo, que é o conceito sociológico de classe social, que no stalinismo, na União Soviética, propunha também a superioridade da classe operária sobre a classe burguesa. Nas suas faces mais duras, mais repressivas do stalinismo, ele propunha a eliminação da burguesia. Isso foi dito, isso foi escrito, isso foi tentado em alguns momentos, né? Você está numa luta e é uma luta revolucionária e você deve eliminar aqueles que são contrários a essa luta. Bom, nos três regimes foram milhões os mortos porque não correspondiam àquilo que as ideologias totalitárias propunham como superior. No fascismo italiano, a nação italiana; no nazismo alemão, a raça ariana; e no stalinismo soviético, a classe operária e os membros do Partido Comunista. Muito bem. Porém, dentro de um parênteses, né? A gente pode olhar para a história nesses exemplos e imaginar o seguinte: quanto mais forte o poder do Estado nesses regimes, menores são as liberdades individuais. Parece que poder estatal e liberdades individuais, quando nós analisamos esses governos, são grandezas inversamente proporcionais. Alguns regimes posteriores, como a China, controlava inclusive, no seu momento mais duro de repressão estatal, o número de filhos que o indivíduo podia ter, aquele direito mais básico dos animais que habitam o planeta de se reproduzir era controlado pelo Estado, entendem? E também Coreia do Norte é conhecido até hoje, não tem WhatsApp, por exemplo, e Facebook. As redes sociais são redes criadas pelo governo e mantidas pelo governo para controle da população. Quanto maior o poder do Estado, menores as liberdades individuais. Analisando alguns contextos desses regimes mais duros, mais autoritários ou, nesses três casos, totalitários,
parece que é esta a lei que nós derivamos desses regimes bastante duros do período entre guerras. Ok, vamos analisar essa próxima questão nesse ângulo, por essa perspectiva. Diz a atividade 2. O totalitarismo é um regime político em que a presença controladora do Estado se manifesta em todas as relações sociais. O governo faz uso de uma ideologia oficial, vigia os cidadãos, controla a educação e os meios de comunicação e busca moldar a consciência da população com propagandas favoráveis ao regime. Assinale a alternativa que associa corretamente o regime totalitário, seu país e líder. Ok, novamente aqui, foco no Enem. Você tem da Secretaria de Educação o Trilhas da Aprendizagem, lá para você fazer o download, um material didático preparado pela equipe da Secretaria de Educação do Paraná. Quando você baixar esse material, tem lá também atividades. Procure refazer essas atividades pensando no seguinte: olhar uma questão de Enem, uma questão com texto grande, vá direto ao comando da questão. Aqui o professor fez a leitura anterior, para exemplificar até o que falávamos anteriormente, mas você no momento do Enem tem 2 minutos e meio para responder uma questão. Vai direto ao comando. Se você lendo o comando já se lembrava qual regime, qual líder, qual país, ignore o texto, vá direto nas alternativas. Veja aqui, se você se recordasse, você já poderia lembrar que no socialismo, implantado na União Soviética, houve uma liderança bastante forte do Joseph Stalin. Está batendo os 3, você já marcaria a primeira alternativa e passa para a próxima questão. As outras alternativas, os textos, estudar a questão, você deixa para depois da prova. Economize tempo para que você possa, assim, maximizar aí os seus resultados. No Enem, não conta qual questão você acertou, conta o maior número de questões que você acerta. Daqui a pouco voltamos com a correção dessa aqui. Okay? Fácil, né? A resposta correta desta é a alternativa A, o socialismo na União Soviética e o líder, o Stalin. Ok. Terceiro momento da nossa aula. Então, nós já analisamos dentro desse contexto da Guerra Fria, nós já vimos o Vargas, vimos um pouco do populismo nas aulas anteriores aqui no Aula Paraná. Tá? Então, nós retomamos hoje a Era Vargas, de 30 a 45, nós falamos dos regimes totalitários na Europa e aqui as consequências desses regimes totalitários. Entre as características do totalitarismo, aquilo que diretamente provoca a guerra é a expansão da Alemanha, aquela ideia que na Alemanha chamavam de Anschluss, que é de conquistar um espaço vital. Nós somos uma grande raça e nós temos o direito a ocupar um grande espaço, fora mesmo dos limites territoriais da nação alemã. Essa era a fundamentação. E Hitler começa a fazer algumas anexações. Vocês já estudaram isso bastante bem em aulas anteriores. O professor só recorda aqui o seguinte: a princípio, houve um grande avanço do eixo. O eixo, os países, a Alemanha, a Itália e o Japão, que inicialmente aliados deram início à Segunda Guerra Mundial, fizeram um avanço bastante grande, em especial as Forças Armadas da Alemanha. E você aqui nesse pequeno GIF, na imagenzinha do slide, você tem ali a Blitzkrieg. Blitzkrieg é um ataque relâmpago e o GIF lembra que ele se baseava nas Forças Armadas organizadas da seguinte maneira. Primeiro, um sobrevoo da Luftwaffe, da aviação alemã, bombardeando indiscriminadamente. Esse bombardeio provocava um desarranjo nas tropas adversárias do país que estava sendo conquistado. E depois vinham esses tanques que são bastante importantes, aparecem muito em questões. O Panzer. Panzer era um tanque menor. Até essa Blitzkrieg, promovida pelo Hitler na Alemanha nazista, tanques eram uma grande couraça, eram muito pesados, porque eram bastante fortalecidos. Por isso eles afundavam em terrenos mais fofos, areia ou lama, não podiam se deslocar no meio de florestas, a não ser com muita dificuldade, e não entravam em cidades. A guerra era no campo de batalha. A Segunda Guerra Mundial acontece dentro da cidade. O Panzer é mais leve, tem uma couraça menor, tem um menor armamento, mas ele é mais rápido
e ele é menor por ser mais leve, ele manobra dentro das cidades, ele faz curva nas ruas, coisa que os tanques não faziam. Então, aquilo que a primeira leva de ataque com a força aérea debandou, destruiu, desorganizou, os tanques vinham limpando, né? Vinham atacando com força, matando tanto soldados quanto civis. Aliás, mais civis do que soldados. A Blitzkrieg não é só uma maneira de fazer o ataque. A Blitzkrieg é uma nova concepção de guerra. E por último, a infantaria. Vinha aí eliminando os últimos vestígios de resistência. Assim, Hitler se expandiu rapidamente. Num primeiro momento, pela Polônia, baseado num pacto Molotov-Ribbentrop entre a Alemanha nazista e Stalin. Houve uma partilha, por assim dizer, da Polônia e os soviéticos ocupam 2 semanas depois o lado oriental da Polônia. Esse é o início da Segunda Guerra. Assim, Hitler tinha, com esse pacto com a União Soviética, a tranquilidade de se ocupar com a França, que ele rapidamente ocupa também em 1940, estabelecendo lá um regime direto e uma parte que a gente chama de França colaboracionista, ou França de Vichy, que era aliada, por assim dizer, ao governo invasor. Muito bem, na sequência, a contraofensiva dos aliados tem em 1941 o seu ano-chave. O pacto com Stalin é quebrado por Hitler em junho de 41 na chamada Operação Barbarossa. Hitler tenta, de maneira frustrada, invadir a União Soviética. Assim, provoca a ira do grande urso soviético. E ele vai ter um problema. Vai uma guerra alemã em 2 frontes, no fronte oriental e no fronte ocidental, porque a resistência no lado oeste também crescia, em especial a partir da ocupação da Normandia, norte da França, no chamado dia D, no dia 6 de junho de 44. Então essa oposição de Hitler a Hitler por 2 frontes dividiu as forças nazistas e enfraqueceu bastante aquele primeiro momento de avanço das forças alemãs. Muito bem, você tem também, num segundo aspecto, a entrada dos Estados Unidos da guerra, quando, em dezembro, os japoneses atacam aquela base americana no Havaí, a base de Pearl Harbor. Então, 2 grandes nações que estavam fora da guerra ingressam no conflito e estão descansadas, por assim dizer, né? Não tiveram sua economia abalada, não perderam soldados, não perderam a sua indústria, está ainda pujante, e entram na guerra assim com um grande fôlego. Isso vai ser decisivo para a contraofensiva dos aliados a partir de 41, que retomam o terreno até o final da Segunda Guerra. Em 45, nós temos aí 2 eventos importantes. Primeiro é que a União Soviética declara guerra ao Japão, contrariando um pacto que eles haviam assinado em 1941. Então, não confunda com o pacto Ribbentrop-Molotov. Tá? A Alemanha tinha um pacto com a União Soviética e quebrou esse pacto em 41. Um pouco antes da Operação Barbarossa, os soviéticos, para evitar problemas no Pacífico, porque a União Soviética faz fronte tanto com a Alemanha quanto com o Japão, também assinam um pacto de não agressão com os japoneses, com o Império Japonês. Esse pacto eles mesmos rompem após a detonação da bomba em Hiroshima, dia 6 de agosto de 45. Então, dia 8 para o dia 9 de agosto daquele mesmo ano, os soviéticos fazem um ataque maciço, mais de 1,5 milhão de soldados soviéticos, para retomar a região da Manchúria, que estava ocupada pelos japoneses. Então, os japoneses já sofreram um ataque nuclear, a declaração de guerra da poderosa União Soviética e a segunda bomba nuclear destrói Nagasaki no dia 9 de agosto de 45. Assim, os japoneses também se rendem. Então, nós temos então a rendição aí já da Alemanha, né, e a rendição agora do Japão, pondo fim à Segunda Guerra Mundial de agosto para setembro de 45. Essa próxima atividade, essa próxima imagem lembra o dia 6 de junho de 44, com o desembarque aliado na Normandia, o chamado dia D. Você tem muitas dessas imagens na internet, cuidado só com as imagens que são de filmes, né? As imagens que não são documentais. Há fotografias e há filmagens mesmo da época, mas também muitos filmes que foram de ficção, né, feitos a respeito desse período. Todos eles bastante impressionantes. E nesse próximo slide, a Segunda Guerra Mundial, naqueles aspectos mais cobrados pelo Enem.
professor aqui chama a atenção para algumas questões que nós já tratamos bastante aqui no Aula Paraná, são conteúdos recorrentes no Enem. Então você tem ali os campos de concentração e a morte aí de judeus, a morte de eslavos, homossexuais, aqueles gypsies, né, são os ciganos, né, foram presos nesses campos de concentração, todas essas vítimas do arianismo nazista. O Holocausto, que vitimou os judeus, a ameaça nuclear a partir de Hiroshima e Nagasaki, e a Guerra Fria, que é o contexto do pós-guerra que nós analisaremos depois. Aqui o portão principal de Auschwitz I, um dos mais famosos campos de concentração, cuja entrada tinha um dito bastante comum nos campos de concentração: o trabalho liberta, né? A propaganda era de que eram campos de trabalho ou campos de reeducação, isso era muito comum, né? Campos de extermínio. E essa atividade retoma essas ideias. A atividade 3 diz: o pacto de não agressão entre Stalin e Hitler, em agosto de 1939, previa a divisão da Polônia e uma esfera de influência soviética no Báltico. Uma semana depois, Hitler pôde atacar a Polônia e desencadear a Segunda Guerra Mundial. Em setembro, a União Soviética invadiu a parte oriental do país, como estava previsto no pacto. União Soviética e Alemanha firmaram um tratado de amizade que ratificava a repartição da Polônia e previa novas repartições, atribuindo a Moscou também a Lituânia, Letônia e Estônia, que são chamados países bálticos, né? As alternativas são as seguintes: o Pacto Ribbentrop-Molotov, ou nazi soviético, previa, letra A, repartir a Polônia em 2 zonas de influência nazista e socialista. Letra B, alertar a Polônia sobre os riscos do comunismo. Letra C, a luta soviética contra o nazismo. Ou letra D, a luta pelos trabalhadores oprimidos da Polônia. Logo voltamos aí com a correção. Ok, vamos corrigir. A alternativa correta, a letra A, repartir a Polônia em 2 zonas de influência nazista e socialista. Muito bem, o que nós vimos na aula de hoje foi o período da Era Vargas, os totalitarismos característicos do entreguerras e a Segunda Guerra Mundial. E não se esqueça, o Enem não é uma coisa que você faz para passar, é uma coisa que você faz até passar. A prova não é a finalidade, a prova é um meio para você realizar os seus sonhos. Até a próxima.